Falando de José ainda, que a gente tem todo um contexto, né? Inclusive as músicas litúrgicas do Natal fala, né? Ele nasceu pobre, Jesus nasceu pobre, realmente nasceu numa situação que a gente vai adentrar daqui a pouco nesse assunto e tudo. Mas aquela situação de pobreza que nasceu Jesus seria uma circunstância, mas que não seria também, como é que eu posso dizer, assertivo afirmar que Jesus vivia em pobreza. Não é? Essa é a minha pergunta sobre José. No sentido econômico, financeiro? Isso, porque quando se fala de um carpinteiro, aí essa é a pergunta, né? Até que ponto um carpinteiro tinha uma situação, pelo menos, equilibrada financeiramente para sustentar uma família? E considerando que muitas das construções daquela época eram feitas de madeira, era um carpinteiro ou um construtor também? Porque, vamos lá, vai fazer uma casa e muita coisa de madeira. A própria construção, a estrutura também, toda. a estrutura toda de madeira e tal. Então, se era um construtor também, um homem que trabalhava, então não era bem assim uma questão de se dizer que Jesus vivia também em extrema pobreza, por isso nasceu na manjedoura. É importante essa pergunta e ela é bastante profunda. E eu quero trabalhar, então, alguns dados que nós temos, históricos e arqueológicos, a respeito da região onde fica Nazaré e depois desse lugar chamado Nazaré. Vamos lá. A região onde fica Nazaré é no norte, tá? Na região da Galileia. Nazaré, em absolutamente nenhum lugar, é citada como cidade. Nem mesmo o nome dela aparece nas obras de Flávio Joséfo, que relata diversos lugares da Galileia naquela época. Sim. Ora, mas por que Nazaré não aparece? É uma pergunta. Daqui a pouco eu respondo. 2. Existe um outro ponto aqui. Tá? No Antigo Testamento, Nazaré não aparece nenhuma vez. Como assim? Nenhuma vez aparece Nazaré lá. Nenhuma. Agora, por que não aparece nem em Flávio Joséfo, um autor importante para aquele período, também não aparece no Antigo Testamento? Porque Nazaré não é uma cidade. Nazaré é um vilarejo. Um vilarejo que detinha mais ou menos entre 200 a, no máximo, 400, 500 pessoas. Pessoas, não famílias. Pessoas. Então é um local extremamente pequeno. E nesse local, aí é o que é o dado interessante, é de onde vem José. E a profissão de José na língua grega é tecton. Tecton deu a palavra arquitecton, arquiteto. Então ele era um construtor. Nós trazemos a ideia da carpintaria porque o carpinteiro, ele também faz as estruturas de madeira. Então José não fazia só mesa, Não, de forma alguma. Até é interessante que algumas imagens mostram daqueles santinhos, José fazendo uma mesa tal como essa que a gente está aqui. Esse tipo de mesa nem era usada por aquele povo naquela época. Mas por quê? O povo porque a mesa era no chão. E a pessoa fica reclinada. É interessante. Tanto é que, veja, olha que interessante, aquela imagem que nós temos da Sagrada Família, que é uma pintura que vem muitos anos depois, mostra Jesus numa mesa como essa. Sim. Não era o costume da época. Tá? O costume da época era as pessoas ficarem reclinadas num tablado, né, para as pessoas entenderem, como se fosse um pallet no chão, tá? E é por essa razão que algumas passagens da Bíblia ficam mais claras quando a gente entende dessa forma. Um exemplo, Lucas fala que Jesus estava na casa de um fariseu e que vem uma mulher com uma índole duvidosa, pega um óleo, um perfume e unge os pés de Jesus. Essa mulher era uma pecadora. Sim. De acordo com o relato lucano. Ora, como é que ela está fazendo isso debaixo da mesa? Debaixo da mesa.
É porque, na verdade, as pessoas ficavam deitadas e os pés ficavam para as paredes. Entendi. E esse é um detalhe interessante. Um outro detalhe interessante... Imagina a mulher de quatro assim, aqui embaixo não. Entendeu? Agora, outra pergunta interessante em relação a isso, aí a questão da mesa é importante a gente entender assim. Olha que interessante. A casa era de um fariseu, extremamente legalista, radical, religioso, mas tinha uma possivelmente prostituta ali dentro. Como é que pode uma prostituta estar dentro da casa de um fariseu? Ora, como é que pode isso e entrar debaixo da mesa? Que agora a gente já sabe que não é. Mas não é Ana Maria Braga. Não é Ana Maria Braga. Não, peraí. Não é como a Ana Maria. Não estou falando que a Ana Maria tem nada a ver com isso. Eu estou falando, não é como ela fazia. Pronto. Não é como ela fazia. Qual que é o negócio? Esse negócio da Ana Maria foi eu. Uma questão como que podia uma mulher daquela índole estar na casa de um fariseu? Um homem religioso, radical? É porque era costume da época. Quando um rabino chegava num local, alguém abria a sua casa, fazia um banquete, no qual poucas pessoas ficavam à mesa, ouvindo o rabino, fazendo poucas perguntas para ele, tá? Enquanto a casa ficava aberta para quem quisesse entrar, ver aquilo. Era como se fosse um podcast da época. Entendeu? Só que as pessoas ficavam no lugar ouvindo os ensinamentos. Então, como ela estava possivelmente na parede, ela tem acesso aos pés de Jesus. Esse é o detalhe. Um outro detalhe da mesa interessante, na última ceia relatada em João, a partir do capítulo 13, não é? Ali nós temos algo interessantíssimo. Não diz que João reclina, ou João ou o discípulo amado. Aí tem uma outra questão, tá? Que a Bíblia, em momento algum, diz quem é o discípulo amado. Isso tá? mesmo. Mas o pessoal chama de João, estou aqui chamando de João só para não confundir o povo, mas tá aí. O que acontece? Não diz que ele reclinou a cabeça no peito de Jesus? Imagina você sentado numa mesa como essa para reclinar a cabeça no peito do outro. Não dá. Não dá. No máximo você vai pegar o ombro, ou senão vai ficar numa posição muito esquisita. Quando a mesa está no chão, você está deitado de lado, alguém está deitado na sua frente, você põe a cabeça para trás já era. E você reclina a cabeça no peito de quem está atrás de você. Então, nesse sentido, não é que a gente precisa entender, então, a mesa era no chão. A mesa era no chão, era um tablado no chão, certo? Esse é o ponto. Então, José não era desses que só faziam móveis. Eventualmente ele podia fazer, mas as pessoas nem tinham esse tipo de móvel direito. Isso. Entende? Elas se deitavam em esteiras no chão, por exemplo, de palha. Não faziam uma cama como a gente, um sofá como a gente, um banquinho como a gente. Se sentavam mais no chão mesmo, sobretudo naquela região. Então, Nazaré é um local, vilarejo, dormitório, de acordo com os fatos que nós temos, tá, arqueológicos, que foram encontrados ali. Um local, isso é fantástico, onde, eu vou chamar de pedreiros, para a gente poder entender, trabalhavam. Moravam, aliás, saíam dali e iam a 6 quilômetros a pé para uma grande cidade citada por Flávio Joséfo, citada em documentos romanos, a pérola da Galileia, a cidade mais bonita, mais rica da Galileia e que não é citada nenhuma vez na Bíblia. Ficava a 6 quilômetros de Nazaré. Qual o nome dessa cidade? Séforis. Séforis, se você pega hoje e vai até lá no sítio arqueológico, geralmente as peregrinações não vão até lá, sim, porque às vezes não é tanto interesse, ou não aparece na Bíblia e tal, mas ela é uma das coisas mais importantes que a gente faz lá na região para entender Jesus. Em Séforis, quando você visita o sítio arqueológico, você tem ali ruas fantasticamente construídas, avenidas, você tem estruturas antigas maravilhosas,
capitéis que foram encontrados ali. Capitel é aquilo que fica no topo de uma coluna, né? Então, uma construção maravilhosa, com pedras, agora que vem o detalhe, que saíam de uma pedreira que foi encontrada na região de Nazaré. Ou seja, em Nazaré viviam trabalhadores braçais, pobres, que iam para as construções de Séforis. Então, possivelmente, Jesus está dentro desse ambiente pobre, economicamente falando, muito pobre, de pessoas que eram trabalhadores braçais para os grandes da elite daquela época. Existe um relato de um historiador. Que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Interessante isso, né? Isso é um salmo, que aliás é o salmo mais citado de toda a Bíblia. Sim. Essa passagem mais citada, dentro do do Novo Testamento. Tá? Do Antigo Testamento, a passagem mais citada é essa, é um salmo. Olha que curioso, né? 10 vezes. Fato é, interessante aqui, que Jesus, ele está num ambiente muito pobre e existe um historiador romano que relata quando 2 nazarenos foram pegos roubando, presos, colocados diante de uma autoridade da região. E sabe qual é o relato que ele faz dos nazarenos? Diz que a autoridade romana os mediu dos pés à cabeça, depois de olhar as mãos calejadas, os pés calejados, descalços e muito sujos, roupas como de mendigos maltrapilhos, a autoridade romana teve dó e disse: esses homens são muito pobres e são miseráveis, larga eles, deixa eles ir embora. Esse era o tipo de gente que tinha em Nazaré. Então, Nazaré é um local pobre. E isso é muito significativo quando a gente olha para os relatos a respeito de Jesus nessa região. Né? O próprio Deus envia o seu Filho para morar num dos lugares mais pobres de toda aquela região. E José acaba trabalhando duro para poder sustentar. Tanto é que o texto fala isso mesmo, né? As pessoas reconheceram Jesus como filho do carpinteiro. Então ele era um trabalhador, conhecido ali, um homem, né? Como que pode? É um filho do carpinteiro e de Nazaré, imagina. Exato. E daí a gente começa a entender como é que pode vir coisa boa desse lugar. De lá. Entendeu? Porque fama já era. Exato, exato. Então é bem interessante isso. Nós temos essas descobertas feitas que, de fato, ajudam a gente a iluminar essa questão de Nazaré.